Oi pessoal, meu nome é Isabelle Lopes. Hoje estou aqui com a Alicia, com a Kailane e com a Grazi. Nós somos alunas do curso de odontologia aqui da Unifametro. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a saúde e segurança de todos, a biossegurança dentro do consultório odontológico. Para isso trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Diego Essers. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial, mestre em clínica odontológica pela UFC, professor da graduação de odontologia da Unifametro e de cirurgia oral menor da Eleva. Hoje ele vai nos ensinar um pouco sobre a biossegurança, que é super importante na hora do atendimento para o paciente e para os profissionais. Seja bem-vindo, doutor Diego. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Espero acrescentar, espero trazer um pouco do meu conhecimento e da minha experiência para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. Para começarmos, professor, quais são os principais métodos de biossegurança que os profissionais devem seguir no consultório odontológico? A biossegurança ela é uma junção de diversos métodos, diversos protocolos que vêm no intuito de prevenir, certo? De evitar infecção, de evitar contaminação no ambiente do consultório odontológico. Ela funciona tanto para proteção do cirurgião dentista, como também para a proteção do paciente, certo? E esses métodos, eles são diferentes de acordo com cada especialidade. Você vê que tem especialidades, quando vocês participam de atividades clínicas, você vê que tem procedimentos um pouco menos invasivos, em que você lança mão de métodos de biossegurança diferentes quando comparado, por exemplo, a uma especialidade como a cirurgia. Então, cirurgia a gente tem métodos que vão desde a luva cirúrgica estéril até campos cirúrgicos para o paciente, campo cirúrgico para a bancada, certo? Campo cirúrgico para os equipamentos, certo? Diferente das especialidades como dentística, como endodontia, como prótese, em que o nível de biossegurança, se é que eu posso falar assim, é um pouco diferente justamente por conta do grau de contaminação e do risco de infecção cruzada ser um pouco menor, certo? Então, professor, como já vimos em alguns locais, consultórios odontológicos e até mesmo em clínicas, normalmente os estudantes ou profissionais, eles não usam o protocolo adequado de biossegurança, principalmente no mocho e no equívoco. Exatamente. Então, como garantir que os alunos sigam corretamente as normas de biossegurança, tanto aqui na clínica da faculdade, como em seus futuros ambientes de trabalho? Pronto, a gente aqui da Unifametro, tanto a equipe de professores quanto a equipe a nível de instituição, a gente tenta ter um cuidado especial em relação à biossegurança. Então, nós temos a disciplina de biossegurança, onde é discutido com os alunos todo o passo a passo, todos os protocolos, a importância de prevenir, a importância de cuidar em relação a esses riscos de infecção, de contaminação cruzada, tá certo? E em cada disciplina a gente tem uma atenção voltada especificamente para aquela disciplina. Então você vai ver que tem disciplinas de cirurgia, tem disciplina de semiologia, onde a gente aborda a biossegurança voltada para aquela área em especial, certo? Então assim, na cirurgia os alunos vão aprender a biossegurança voltada para a disciplina de cirurgia, pensando em procedimentos cirúrgicos, procedimentos mais invasivos, até mesmo em ambiente de centro cirúrgico de cirurgia hospitalar. Já nas outras disciplinas, no ambiente de clínica integrada, no ambiente de clínica de estágio supervisionado, os alunos vão aprender, vão ter noções, vão ter orientação e, de certo modo, o professor tutor responsável pelaquela dupla, pelaquela equipe, toda vez ele é responsável por fiscalizar, por instruir os alunos no quesito de biossegurança antes do início de qualquer procedimento que ele vá a realizar naquele momento, certo? Então, gente, agora eu vou entrar num meio relacionado a infecções cruzadas. Vou perguntar ao Diego quais são os melhores protocolos para seguir dentro da biossegurança, dentro de uma cirurgia odontológica, para evitar infecções cruzadas. Pronto, na disciplina de cirurgia, em procedimentos voltados para a cirurgia odontológica, a infecção cruzada é um dos nossos pilares de cuidado, tá certo? Então, quando a gente trabalha cirurgia, tudo o que o cirurgião e o seu auxiliar entrar em contato durante o atendimento odontológico, durante a realização daquela cirurgia, daquela intervenção cirúrgica, precisa estar estéril. Então, para isso, a gente tem vários campos cirúrgicos estéreis e todo o instrumental e material que vai ser utilizado, eles vão passar pelo processo de esterilização ou no mínimo, uma descontaminação, tá certo? Então, é feito
antes do início do procedimento, é feita a antisepsia intraoral no paciente, é feita a antisepsia extraoral no paciente, é feita a posição dos campos cirúrgicos, campos esses que vão desde o refletor, da alça do refletor, bancada, onde é montado o instrumental cirúrgico que vai ser utilizado naquele procedimento. Existem campos cirúrgicos para o aspirador cirúrgico, a ponta do aspirador ela é estéril e é descartável. Existe também uma serpentina, que é um campo cirúrgico que acomoda todo aquele cano de escapamento dos resíduos, né, das secreções que advêm da cirurgia. Até mesmo a caneta de alta rotação, que é o nosso motorzinho junto com a broca, aquilo dali, para aquele suporte, tem também um campo cirúrgico externo. Então, esse é o nosso nível de cuidado. Claro que a gente trabalha também com materiais perfurocortantes. Então, para o material perfurocortante, a gente tem caixas de descarte específicas, tá certo? Onde esse material perfurocortante ele é descartado separadamente dos outros materiais. O lixo também de descontaminação, ele também tem uma determinação. Então, eu tenho um lixo contaminado, onde eu vou poder descartar todo o material contaminado que foi utilizado na cirurgia, como, por exemplo, uma gase cirúrgica, uma gase estéril que foi suja de sangue, tá certo? E nós temos também o lixo não contaminado, que aí vai ser descartado o material que não foi utilizado na cirurgia, como o grau cirúrgico que foi utilizado para esterilizar justamente os materiais e instrumentais que foram utilizados, certo? Certo. Então, professor, em caso de acidente com objetos perfurocortantes contaminado com o sangue do paciente, qual é o melhor protocolo a se seguir? Pronto. Esse também é um dos grandes pilares que a gente tem no cuidado ao aluno, certo? Porque a gente sabe que o aluno, até pela inexperiência, pela falta de maturidade no atendimento, está submetido a esse tipo de risco, tá certo? Então, o cuidado ele começa lá na anamnese. Na anamnese, a gente faz uma avaliação onde o paciente vai relatar o seu histórico de saúde. E no histórico de saúde já é um dos critérios que a gente vai ter um cuidado especial de acordo com o que o paciente falar, se for um paciente de maior ou de menor risco para potenciais infecções cruzadas, tá certo? E no tocante ao procedimento, quando o aluno se depara com um acidente perfurocortante, tá certo? Eu acredito que seja interessante a gente falar um pouquinho também do evitar, que é justamente o equipamento de proteção individual que o cirurgião dentista e o aluno usa durante o atendimento odontológico, vislumbra também isso. Então, a ideia de você ter um sapato fechado é justamente para evitar um acidente perfurocortante desse tipo. A ideia de você ter um óculos de proteção fechado, né, também é para evitar esse tipo de contaminação, até porque a gente trabalha em alta rotação, ele lança não somente irrigação, mas ele lança também um jato de ar. Então, aqueles resíduos, eles podem voltar no rosto do cirurgião dentista. Então, se ele não tiver um óculos de proteção, se ele não tiver uma máscara bem adaptada, ele não vai conseguir prevenir isso daí. Mas se a gente chega ao limite de realmente ter um acidente perfurocortante, ou seja, um aluno ele se perfurou com uma agulha de anestesia, ele se cortou com a lâmina de bisturi, qual é o nosso protocolo? Primeiro, esses casos são documentados pela instituição, tá certo? Onde a instituição vai fazer uma documentação, um registro dessa ocorrência, e a gente, após uma entrevista com o paciente, a gente vai realmente conversar novamente com o paciente sobre os potenciais riscos, e se a gente observar um risco de uma infecção maior, de uma contaminação cruzada, então, tanto o paciente quanto o profissional, eles são encaminhados, por exemplo, ao Hospital São José, para que ele possa fazer o teste rápido da eventual contaminação cruzada, e se houver necessidade, o profissional já começa a tomar um coquetel, tá certo? Então, acredito que seja essa a informação. Bom, já poderíamos falar um pouco sobre a mudança que ocorreu, né, no protocolo de biossegurança durante a pandemia, se permaneceu, como é que foi? Poderia falar um pouco sobre? Durante a pandemia, a gente se deparou com uma realidade que até então não fazia parte da nossa rotina, que é justamente a ideia da possibilidade de contaminação pela Covid, né? Sim. Então, nós tivemos que tomar cuidados adicionais, tanto em relação a distanciamento, como também em relação a protocolo de equipamento de proteção individual, por exemplo, aquela face shield. Sim. Então,
Então a gente vê que muitos profissionais realmente, na verdade, não é nem que era optativo. Foi uma norma que foi fundamentada na época, onde todo profissional ele tinha que ter um distanciamento mínimo, até mesmo no ambiente de ensino, a gente tinha que ter um distanciamento mínimo entre uma cadeira e outra durante o atendimento, justamente por conta do spray, por conta do jato de ar, e aumentaria muito a chance de infecção cruzada, até porque quando você está na boca, a boca era uma das vias de contaminação possível da Covid-19, então quando você joga um jato de ar, aquilo ali se espalha mais no ambiente. Então a face shield, né, aquela máscara de acrílico, ela acabava acomodando melhor, protegendo melhor o cirurgião dentista, tá certo? Até uma das formas a gente conseguiu perceber na época como a gente se contaminava muito mais. Então a gente, quando saía, mesmo com óculos de proteção com a face shield, a gente percebia que a face shield saía toda suja. Até no procedimento mais básico, que seria um procedimento de limpeza odontológica, tá certo? Alguns desses protocolos da época, eles caíram em desuso, né, pela diminuição da incidência, da contaminação da Covid-19. Então, hoje, o distanciamento, ele é muito parecido com o distanciamento que a gente utilizava antes da pandemia, tá certo? A face shield também, ela está sendo bem menos utilizada. Muitos cirurgiões dentistas, até pelos benefícios que eu citei, eles optaram por utilizar a face shield dali para frente, porque viram que realmente a proteção é muito maior. Tá certo? A proteção em relação à Covid-19 é muito maior e tinha outra coisa que eu ia falar. Em relação às máscaras. Então, a gente não utilizava na época da pandemia as máscaras convencionais, máscara descartável. Então, a gente utilizava aquela N95, aquela máscara que vedava bem muito, que, de certo modo, aumentava o nível de proteção individual do cirurgião dentista, mas, em compensação, dificultava muito o nosso atendimento. Então, tinha cirurgião dentista tiveram muita dificuldade de adaptação, porque como vedava muito, então dificultava muito na respiração, né? Então, quem utilizou aquelas máscaras, principalmente durante o atendimento, imagina, uma coisa é você parar ali, usar uma máscara mais fechadinha para ir no mercado, para ir num transporte coletivo. Outra coisa é o cirurgião dentista que está no consultório, ele tem que passar o dia com aquela máscara. Tá certo? Todos os profissionais da saúde, de uma forma geral. Então, foi algo que também hoje caiu mais em desuso. Então, assim, pouca gente utiliza, tá certo? A não ser que realmente você tenha um risco, você tenha um resultado positivo para a Covid-19. Mas foi uma experiência que, de certo modo, foi diferente para a gente, que acrescentou muito, mas que boa parte das coisas já caiu em desuso nos dias atuais. Você ainda? Não. Tanto que você vê, a gente usa óculos de proteção e a máscara convencional, que é a que a gente sempre utilizava antes da pandemia. E os EPIs já eram usados antes, né? Então são EPI sempre teve. O EPI, ele surgiu, certo? Salvo engano, na década de 90, quando teve, 80, 90, ali mais para o final, quando teve uma explosão maior de casos até de HIV. Então, se você perguntar ao pessoal que atendia antigamente, o pessoal lá atrás, o pessoal atendia até sem luva. Eu vejo colegas falando lá na federal, eles dizem assim, eu tive um professor que ele andava com o instrumental no bolso, entendeu? Aí na hora ali, tirava o instrumental do bolso, só que quando teve a explosão de casos, né, de HIV, então você começa a potencializar a possibilidade de infecção cruzada, realmente há um despertar muito maior dos profissionais da saúde, como também das instituições que gerenciam esse meio. Então, começa a intensificar um pouco a questão da proteção individual, tá certo? Mas, assim, a gente sempre teve aqueles EPIs que vocês tiveram a oportunidade de ver na clínica, aquilo ali já vem de antes. Então, a gente usa o EPI, né, para quem nunca viu um atendimento odontológico. A gente usa o gorro, né, que é justamente para proteção. Todo EPI é para a proteção principal do cirurgião dentista, mas você acaba protegendo, de certo modo, também o paciente. Então, a partir do momento que eu uso o gorro, eu estou protegendo o meu cabelo de secreção, que vai eventualmente sair ali do meu procedimento. Mas eu também protejo o paciente, porque o cabelo ele pode cair, para ele não cair ali no meio durante o atendimento, tá certo? Então, a gente usa principalmente o EPI, a gente usa a máscara de proteção, tá certo? A gente usa o jaleco, luva. Em alguns ambientes você usa também o Propés, que é para proteção do pé, tá certo? A maioria dos lugares a gente não usa tanto Propés, certo? Porque a contaminação, realmente, o risco de uma bactéria, digamos assim, sair lá do pé, cair na boca do paciente é um pouco menor. Tanto que a gente usa mais o quê? Jaleco,
Só que, como a gente falou, existem protocolos. Então, assim, se eu vou para a cirurgia, muitas vezes na cirurgia eu uso a luva estéreo e o jaleco estéreo. Coisa que muitas vezes não vai ser exigida no procedimento de uma restauração, na realização de uma restauração, na realização de uma moldagem para a instalação de uma prótese. Mas se eu estou trabalhando em implantodontia, que são procedimentos que a gente chama críticos, mais invasivos, em que eu vou ter exposição tecidual, certo? Eu vou ter que estar com cirurgia estéreo, vou ter que estar com jaleco estéreo, muitas vezes. Gorro e máscara nem tanto, e óculos de proteção não preciso. Apesar de que muitos cirurgiões dentistas, nos campos cirúrgicos que vêm de proteção individual, eles incluem gorro, máscara e própria estéreo, para você, inclusive, esse material está estéreo durante o atendimento odontológico, certo? Cada procedimento, cada área tem o seu EPI, de certa forma, tem uma forma de trabalhar. Na cirurgia, a gente precisa estar com luva e campo estéreo. Na restauração, a gente não precisa necessariamente da luva estéreo. Não. Então, assim, o EPI, de uma forma generalizada, ele é o mesmo. Ela vai diferenciar justamente em relação a estéreo ou não. Então, só para cirurgia implantodontia é procedimento crítico, onde eu vou ter incisão, vou ter sangue, tá certo? Eu vou ter acesso cirúrgico, vou ter exposição óssea. Então, nesses procedimentos, a recomendação é que realmente seja tudo estéreo. Então, assim, a luva seja estéreo. Eu sei que a gente se depara com muitas situações, como vocês relataram, que você vê num ambiente extra-educacional, extra-institucional, você vê muitos casos onde os colegas atendem com muitas falhas no processo de biossegurança. E aí a gente tem N motivos para justificar isso. Não é nem para justificar, na verdade, para explicar esse tipo de situação. Tá certo? Então, isso tudo a gente percebe que muitos desses casos estão errados. Então, assim, não justifica você fazer uma cirurgia, fazer um procedimento invasivo com a luva não estéreo. Tá certo? Então, a gente vê muito nos postos de atenção primária, seja por questão de fornecimento, questão financeira, de governo do estado, prefeitura, enfim, e até mesmo nas clínicas particulares. Então, assim, é algo errado que, infelizmente, foi convencional. Então, hoje, muitos profissionais, a gente vê isso daí. Claro que a gente está no ambiente de ensino. Então, se eu estou numa instituição de ensino superior na faculdade, se eu estou lá no meu curso de aperfeiçoamento, é uma regra. Então, todos os alunos, durante o atendimento, eles vão seguir o protocolo de biossegurança. Tá certo? É o que a gente tenta deixar bem claro para os alunos. Então, enquanto está aluno, ele vai seguir o protocolo de biossegurança. Porque a gente tem uma preocupação realmente nessa prevalência, na incidência de casos de infecção. Mas, infelizmente, quando foge do tutor, quando foge do professor, aí fica mais difícil a gente conseguir ter o controle. Aí cabe aos órgãos de fiscalização ter um controle um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais forte sobre esse tipo de descuido por parte dos cirurgiões dentistas. E também vai dar nossa consciência para a gente mesmo e tanto para o paciente, né? Principalmente como consultório particular. Principalmente, tanto que você vê órgãos como, por exemplo, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela visita as clínicas e ela tem a oportunidade de gerenciar uma parte disso daí. Só que a vigilância sanitária, ela não consegue acompanhar durante os atendimentos. Ela consegue ver lá como é que está o autoclave, ela consegue ver como é que está funcionando, de certo modo, a esterilização do instrumental. Mas ele não vai conseguir gerenciar durante o atendimento odontológico. Se está seguindo a cadeia de biossegurança, assim, mesmo que o profissional, por isso que é importante o ensino, é importante o aprendizado, porque mesmo que o profissional ele tenha um campo cirúrgico, ele tenha a luva cirúrgica, estéreo, tudo conforme manda a regra, se ele não tiver o conhecimento, ele acaba contaminando. Então, se ele tiver a luva cirúrgica estéreo e ele não tiver esse preparo, como vocês viram na clínica, ele não tiver preparado, ele vai tocar com aquela luva estéreo num local que não está estéreo. Então, vai acabar contaminando. Então, ele quebra a cadeia de biossegurança. A partir do momento que ele quebra a cadeia de biossegurança, ele aumenta o risco de uma infecção cruzada, de uma infecção odontogênica. Entendeu? Daquele paciente, de um aumento da contaminação. E, consequentemente, ele vai aumentar o risco de infecção naquele ambiente de trabalho. Tá certo?
Bom, para encerrar esse nosso papo super agradável, gostaria de perguntar, doutor Diego, como já se mantém atualizado sobre as diretrizes, né, as normas de biossegurança, se ela vem se renovando, enfim, como já se mantém, por exemplo? Pronto. Boa parte da biossegurança, como a gente falou, as alterações podem surgir de acordo com o ambiente global, como a gente viu, né? Até pelo eventual surgimento na época da pandemia. Então, a mudança global acaba repercutindo diretamente no nosso atendimento. Então, os protocolos de biossegurança, a maioria deles, eles já vêm se perpetuando há muito tempo. Então, o que a gente faz? De acordo com portarias do próprio Conselho Federal, do próprio Conselho Regional, tá certo? Ou até mesmo das vigilâncias sanitárias, do Ministério da Saúde. Então, todos esses órgãos, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, eles vão reger, de algum modo, a biossegurança, tá certo? E como nós somos profissionais da saúde, então nós estamos submetidos a esses órgãos. Então, se eu tenho um evento global, um evento a nível local, mesmo que seja um evento local, que as autoridades interpretarem que pode ter relação direta no atendimento, então se o meu atendimento pode afetar na disseminação, no aumento de contaminação, então esses órgãos eles podem determinar portarias para que a gente siga, tá certo? Mas a maioria das normas que a gente conversou aqui, de protocolo de acidente pérfuro-cortante, de protocolo de organização, de atendimento, todos isso são normas mais antigas. O que acontece muitas vezes? Acontece de surgir uma empresa nova no mercado, que acaba gerando um material adicional, um modelo de campo cirúrgico diferente, tá certo? De um formato diferente, de uma gramatura diferente. E tudo isso pode estar caindo no nosso mercado, no mercado da odontologia, e acabar sendo utilizado de forma satisfatória. Mas os protocolos, a rigidez, os cuidados, todos são os mesmos. Tá certo? Então, encerramos por aqui o nosso papo. Muito obrigada, professor, por ter disponibilizado esse tempo para compartilhar o seu conhecimento e sua experiência. Bem, eu que agradeço o convite, certo? Fico muito feliz em participar dessa instituição como professor há tantos anos, tá certo? E participar desse momento com vocês, que me procuraram, nos buscaram, tá certo? Para que a gente possa dividir um pouco da experiência, dividir um pouco do conhecimento e bater esse papo bem agradável. Muito obrigado, fiquem à vontade, no que precisarem podem contar comigo. Obrigada, professor. Então, gente, o nosso papo encerra aqui, tá? Eu falo para vocês, a biossegurança ela é altamente importante para a saúde de todos e para o nosso bem. Até a próxima. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Tchau, tchau. Tchau.